Fala galera, sejam bem-vindos a um novo episódio aqui do Elite Talks. Eu sou o Pedro Neves e hoje numa dinâmica totalmente nova, né? Cenário novo, casa nova, hosts novos, né? Então trazendo aí mais uma novidade para você. Tenho certeza que essa edição aqui vai ser incrível. Fala galera, eu sou o João Maia, estou aqui acompanhando ladeado do meu amigo Pedro Neves, né? E uma dos diferenciais do programa é que a gente que está aqui com o convidado, que eu já vou apresentar quem é, com a gente que está aqui com o convidado, a gente também está com eles no dia a dia, a gente faz as análises deles, a gente faz os direcionamentos estratégicos, então tem muita coisa que está lá no bastidor, que está lá numa conversa que a gente teve junto, e vocês vão estar sabendo, vão ficar por dentro de como é, e por coincidência, hoje veio uma analisada minha, que é a Jaqueline, que eu quero já apresentar para vocês. Então, Jaque, fala um pouquinho sobre você, a gente vai começar o nosso episódio, que está incrível, imperdível, fica até o final. Bom, olá pessoal, um prazer estar aqui, Obrigada pelo convite. Sou estreante no podcast, primeira vez, e nem sei porquê, afinal estou há 5 anos aí no digital, mas é uma honra para mim estar aqui, um prazer poder dividir um pouco da minha história, da minha experiência, né, com o time da Power e principalmente o que eu venho construindo aí nesse mercado que possa não apenas servir aqui para compartilhar, mas para inspirar muitas pessoas. Jaque, então já vamos começar. Eu quero saber um pouquinho da sua história. Eu quero ver um pouquinho, assim, você tem, pelo que a gente conversa muito, enfim, análise, etc., você fala muito para mulheres, você tem... Mas assim, da onde que saiu isso, né? Da onde que veio essa ideia de se posicionar no digital, de falar, enfim, e de criar conteúdo nesse sentido, de levar outras mulheres a criar conteúdo nesse sentido? Eu quero saber muito, que eu estou muito ansioso por essa história. Bom, legal. Eu venho de uma jornada de 20 anos no CLT, e recentemente, há 3 meses, eu migrei totalmente para o digital e trabalhei em paralelo no CLT junto com o digital por 5 anos, né? Mas como toda mulher e menina que eu acho que se apaixona logo cedo por moda, por autocuidado, eu muito cedo sempre gostei da questão moda, né? Meu sonho desde pequena era ser modelo, acreditem em vocês, né? Acho que isso é muito comum para muitas mulheres. E daí, quando fui crescendo, tal, estudei, fiz faculdade. Eu fui uma pessoa que vim de uma família pobre, né? Meus pais, por exemplo, moraram na favela, nasci na favela. Hoje é uma história muito interessante, até que eu conto na internet, tem foto da onde eu vim para onde eu estou, e eu me orgulho muito de contar isso. Mas sem... favela de onde? De São Paulo? Jundiaí. Estamos em Jundiaí, eu nasci aqui em Jundiaí. Legal. Muito legal. E a favela, eu moro aqui há pouco tempo. Eu nem sabia também. E CLT você ia fazer o quê? Então, como CLT, contando uma história, né, de trás para frente, eu saí do CLT sendo especialista em marketing digital e e-commerce. Saí de uma multinacional alemã depois de 6 anos. Mas eu fui especialista em marketing digital e e-commerce por 16 anos, então comecei pequenininha, cadastrando produto no e-commerce, e depois disso fui crescendo dentro de outras empresas até chegar nessa empresa que era um sonho eu trabalhar. Mas eu comecei trabalhando como telemarketing, vendia cursos de informática, depois disso fui trabalhar como administração de vendas, e daí entrei para o mundo do marketing, muito impulsionada pela faculdade, sou formada em marketing e também pós-graduada em planejamento estratégico de negócio. O digital chegou na minha vida assim que eu mudei para essa empresa, então eu estou há 5 anos no digital, em torno de 1 ano depois que eu estava na empresa anterior no CLT, eu comecei impulsionada pela paixão por moda. Eu trabalhava num local onde tinha muitas mulheres e eu era aquela amiga de alfinetar os looks, né? Eu dava dicas de moda, as meninas foram mudando ali o estilo delas, muito inspirada na forma como eu me vestia, porque uma coisa que eu acreditava muito e acredito até hoje é que a imagem fala pela gente, né? Então, antes de uma pessoa conhecer sua competência, o que você sabe, o que você estudou, o que você é, ela vê uma imagem. E nessa empresa, eu comecei a dar dicas, né, e mudar muito o look, a imagem dessas pessoas. Essas pessoas acabaram mudando, foram promovidas, e elas sempre falavam para mim, já que você precisa ajudar outras mulheres, porque isso que você faz é muito poderoso, tal. E eu falava, não, eu não tenho, né, bagagem para isso. Nessa época nem era tão forte essa questão do Instagram, chamava de blog, até por isso que meu arroba no Instagram é jaquemota.blog, porque era blog. E daí eu comecei, há 5 anos atrás, primeiro postando meu look do dia, que era o meu look trabalho. E assim que começou, então, o meu perfil, que é o jaquemota.blog, muito conhecido pelo meu bordão Se Inspira Mulher,
que daí começou uma jornada onde eu comecei a me comunicar com essas mulheres sobre o vestir-se bem, o se apresentar bem, e isso tomou uma proporção de hoje ser referência em empoderamento feminino e também ser, então, mentora de mulheres agora, muito em parceria, né, com o que eu venho construindo, inclusive com o João. É isso. E da onde, agora sim, Jaque, se inspira a mulher, é tipo hoje o seu brand máximo, é da onde você tira todas as ideias, produto, negócio, etc. Então é uma coisa que está enraizada em você. E que insight foi esse para dar esse nome, que eu acho muito bom, e abreviado fica assim, né? Sim. Se inspira a mulher e abreviado fica assim, fica bem legal. Da onde saiu esse insight para criar isso e qual a história que está por trás disso? Bom, acho que o principal ponto é a inspiração da minha própria história, Sim. né? Então, esse bordão surgiu um certo dia de manhã, eu gravando o look do dia, eu falei, gostou? Então se inspira, mulher. Então, o meu perfil se tornou fonte de inspiração para essas mulheres. Eu já fiz diversas enquetes falando para elas o que significa o Se Inspira Mulher para você. Uhum. E muitas respondem baseado na minha rotina, que é o seguinte. Eu sou uma mulher hoje que acordo 4h30 da manhã, assim que eu tô na academia, enquanto eu estava no CLT, às 8 eu estava pronta para ir para o CLT, ia para o CLT, trabalhava também produzindo conteúdo para o Instagram, e eu sempre fui muito dinâmica, e eu ia mostrando essa minha rotina ali no Instagram, e não só isso, eu vou mostrando um pouco das minhas conquistas, da minha história, e elas automaticamente me colocaram numa posição de ser uma mulher inspiradora. Pelo que eu compartilho ali, eu também incentivo essas mulheres a investirem desde a sua imagem, do seu look, autocuidado, mas também na busca dos seus sonhos. E elas denominam, então, o Se Inspira Mulher como um chamado. Algumas dizem um chamado para se cuidar, um chamado para ir atrás dos seus sonhos, um chamado para se inspirar em tudo que é bom, e daí, então, virou a minha marca. E é muito bacana isso, porque, assim, o que a gente percebe? A gente trabalha aqui com digital, com grandes influencers, grandes experts. A gente vê que aqueles que têm mais facilidade, né, de se comunicar com a audiência é aqueles que trazem eles para a sua rotina, né, que trazem para o seu dia a dia, porque fica leve para quem produz conteúdo, tem o hábito de mostrar, tem o hábito de fazer, mas nada é mais poderoso do que essa parte de você atrair a pessoa para de fato se inspirar em você, naquilo que você gosta de fazer, como você gosta de vestir, porque existe uma crise existencial de identidade muito grande Sim. nas pessoas, de falta de referência. Então, quando a gente pega boas pessoas, né, que vão ali no dia a dia, que mostram, que estão ali, de fato, inspirando, incentivando as pessoas, faz muita diferença. Com certeza. Né? E como é que é isso para você hoje, assim? Porque a gente vê que teve essa onda no digital muito grande de pessoas que aparecem, né, muitas vezes com o intuito somente de ganhar dinheiro e tudo bem, tá tudo bem ganhar dinheiro, tem que ganhar mesmo, né, mas o grande ponto assim, que as maiores pessoas, né, que conseguem ter um bom desempenho, um bom trabalho é aquilo que tem aquele por trás, né, um motivo real, assim. Então para você, o que é esse motivo real de você estar ali todo dia, porque a gente sabe que não é fácil. Não, né? Não é. Então, assim, produzir conteúdo não é fácil, aparecer, mostrar a rotina, mostrar a vida, né? Chega uma hora que, ninguém mais quer saber disso. Então, assim, qual que é o seu motivo real em relação ao seu Instagram, ao seu digital ali? É uma simples palavra, propósito. Legal. Não existe trabalho no digital sem um propósito. Eu costumo, inclusive, ensinar isso no meu perfil para as minhas mentoradas, que é o seguinte... Quando a gente vai para o digital, primeiro, claro, a gente tem que se empoderar da nossa autoridade. E a autoridade é algo que você constrói. Não é simplesmente, eu sou especialista de moda, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou expert em copy, eu vou lá falar disso. Até porque só a sua autoridade não conecta, que foi exatamente o que você colocou aí. Hoje as pessoas estão no digital buscando entretenimento, conhecimento, inspiração, oferta e, principalmente, conexões. A rede social já diz, é uma rede social, então as pessoas estão ali para se socializar. E quando eu olho para todos esses pilares e você consegue navegar por todos eles, baseado, então, no que é a sua autoridade e focado no propósito, é o que faz todos os dias eu aparecer ali. Eu sou uma pessoa que hoje eu tenho a necessidade de aparecer, não é forçado para mim. Eu ensino isso para as minhas mentoradas, para quem se aproxima de mim, porque eu falo o seguinte, quando a gente coloca um propósito, a gente sabe que a gente vai atingir um outro lado, e esse outro lado sendo atingido é o retorno que você tem. O dinheiro é importante? É. E eu tô lá, sim,
Também porque eu ganho dinheiro, Claro. Ninguém vai viver de caridade. Mas não tem nada mais gratificante que você receber mensagens de pessoas, como eu recebo no meu perfil, mulheres dizendo que chegou no meu perfil, tentaram suicídio, tinham depressão, estavam com a autoestima lá embaixo e mudaram. Além disso, quando você passa a compartilhar um pouco mais da sua história, acreditem em vocês. Eu já contei no meu perfil que eu nasci na favela. Hoje, né, graças a Deus, nós moramos muito bem, numa casa muito bacana, mas foram anos para conquistar isso. Os meus pais, eu sou filha de pedreiro aposentado e de uma ex-empregada doméstica que hoje vende salgadinhos e bolos, e meu pai hoje é aposentado. E quando eu olho para trás, minha mãe é uma analfabeta, meu pai estudou até a 4ª série, eu me orgulho de contar por ver onde nós chegamos, graças a uma educação e uma referência de muita persistência. Então, quem chega no meu perfil, aos poucos eu fui encontrando uma forma de contar a minha história, muito baseado no meu propósito. Eu comecei no Instagram com um propósito, vista-se bem pagando pouco. Esse propósito, conforme eu fui entendendo o meu caminho e o que as mulheres esperavam, eu comecei a ajustar. Hoje o meu propósito se consolida. Eu te ajudo a ser uma mulher independente, empoderada e bem-sucedida. A partir do momento que eu comecei a contar a minha história, de onde eu vim, onde eu cheguei, como eu e meu marido construímos a nossa casa, nós fizemos financiamento, guardei dinheiro, eu mostro lá a planilha que eu economizo. Eu fui conectando pessoas que hoje me mandam mensagem dizendo o seguinte: Jaque, eu tô conquistando meu primeiro apartamento por sua causa. Jaque, eu tô guardando dinheiro por te ouvir. Jaque, a sua história é inspiradora. E eu printo, eu falo que eu tenho um arsenal que eu vou guardando ali, porque isso é o que me dá ânimo todos os dias. Então, quando alguém pensar, né, por que está no digital, como que eu me mantenho no digital, primeiro de tudo, escolha falar daquilo que você ama, da sua autoridade, aquilo que você trabalharia de graça, falaria de graça. Hoje, o que eu faço, o que eu mostro, eu comecei falando de graça. Sim. Ninguém começa ganhando dinheiro. Sim. Depois que você assume sua autoridade, encontre o seu propósito. Sabendo qual é seu propósito, você não vai apenas falar da sua autoridade. Aí eu costumo dizer que a gente tem diversas influências que se conectam a essa nossa autoridade, que é o que vai fazer com que as pessoas de fato se conectem a você, confiem em você, e daí você não adquire apenas seguidores, você adquire fãs. E fãs compram de você o que você oferecer. Qualquer coisa. Isso aí. Tiago, olha só, então eu vou te fazer uma pergunta mais difícil agora. Eu, por exemplo, eu não tenho muito. Eu sei que todo mundo tem que ter um propósito muito claro. Mas eu não tenho muito claro isso e nunca soube como achar. Então, se fosse falar para mim ou para qualquer pessoa, sei lá, que está assistindo agora, como seria esse processo? Como se você, eu sei que você faz isso com as meninas, e ajudar elas a encontrarem o propósito delas. Como que você, como é que, tipo assim, por onde você leva essas pessoas, por qual caminho, para que elas consigam encontrar o propósito delas, ou se é mais ou menos padrão para todo mundo? Eu não tenho muita essa clareza, eu queria ouvir de você. Eu acho que assim, hoje as pessoas estão confundindo um pouco desse propósito, tá todo mundo ansioso, e não só por estar no digital, mas entender o propósito de vida. Sim. Para que eu vim, o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? Primeiro de tudo, eu acho que eu acredito muito que a gente veio aqui para ser feliz. E ser feliz é uma escolha, sabe? A partir do momento que a gente tem a saúde, todo o resto, seja qual o problema for, a gente vai correr atrás e vai resolver. Então, eu acho que o propósito, como eu disse, ele se modifica no decorrer do tempo, mas quando a gente se coloca num propósito, é vir nesse mundo para fazer a diferença, nem que seja para uma pessoa. Legal. Então, dentro daquilo que você sabe, que você conhece, eu costumo sempre explicar da seguinte forma: pense num verbo. Eu te ajudo, eu te auxilio, eu te apoio, eu te guio. É a promessa. O que você entrega para o outro? Qual que é a sua intenção? O propósito está muito ligado a isso. Tudo que você vai fazer, qual é o seu propósito vindo trabalhar? Bom, meu propósito é desenvolver um bom trabalho para receber o meu salário. Porque se eu recebo o meu salário, eu consigo bancar minha vida, eu vou buscar pelos meus sonhos. Você percebe que tudo que você faz tem um propósito, que é mais ou menos o quê? Um objetivo. Então, quando a gente pensa assim, poxa, eu ainda não descobri qual é o meu propósito. Essas pessoas estão vagando por aí, mas no fundo, se você parar para analisar, o seu propósito hoje, ele existe. Talvez não na magnitude que muitas pessoas pregam, como eu consigo sentar aqui nessa mesa hoje, após 5 anos estando no digital, e até mesmo hoje eu olho não só para o digital, mas até para o meio físico. O meu propósito, sim, é ajudar pessoas e transformar essas pessoas, e principalmente mulheres, que é com quem realmente eu posso tocar e transformar. Mas antes disso, lá na época da faculdade,
eu já tinha um propósito lá no fundo, né? Pode não ser tão claro, mas Pode você não sabe. ser tão claro. Entendi, mas ele tá ali. É um objetivo de vida, é você... É como que eu... Sabe quando pergunto assim pra você, o que te faz acordar todos os dias? Sim. Eu acho que o propósito tá muito ligado a isso, primeiro, tá? Quando você olha pra você. Tá. Quando você pensa em trabalhar, entregar um conteúdo, uma informação pra alguém, o seu propósito tem que ser impactar essa vida de alguma forma e ali gerar uma ajuda, uma transformação, uma informação. Não existe propósito hoje sem uma intenção por trás. E essa intenção é a seguinte: vai te gerar resultado aquilo que gerou resultado no outro. Eu vejo dessa forma. É uma coisa que eu gosto de olhar muito sobre propósito, porque assim, ó, quando o propósito ele tá fora de você, eu digo assim, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro. Porque depois que você ganha, acabou o propósito. O propósito tá num bem material, né? Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Ele acaba, porque você conquista e aí a tua vida passa a ficar sem sentido. Então, quando o propósito tá mais longe de você, sei lá, tá na tua mulher, tá nos teus filhos, já tá fora, já tá um pouco melhor. Mas quando ele ainda tá mais fora ainda, né, quando ele tá no outro, tá na sociedade ali, em construir algo legal, de passar uma mensagem, de ajudar outras pessoas, dificilmente ele vai ter um fim próximo, isso te motiva a trabalhar por mais tempo. Né? Então, assim, quando você pensa assim, pessoas que dão certo, que inspiram mulheres, e começa a livrar, como você falou, mulheres de depressão, de suicídio, de arrumar um emprego. Baixa autoestima. Cara, quando a gente olha pro marketing digital assim, a gente vê muita coisa suja, gente falando de coisa errada, ganhando dinheiro com coisa... Só que a gente vê gente... Eu mudei de vida com marketing digital. A minha família tem uma vida totalmente diferente de um tempo atrás. Mas é a mesma coisa, são outras pessoas. Quantos pais de famílias começaram a trabalhar ali com tráfego, com design, com copy? Então, quando você leva essa mensagem, você está criando esse ecossistema que ajuda essas pessoas. E quando você recebe de volta essa mensagem que muitas vezes você recebe das suas seguidoras, cara, isso é fantástico. Né? A pessoa que não se impacta com isso, que tá só pelo dinheiro, é a pessoa que não dura aqui. Porque o começo muitas vezes não dá dinheiro. Sim, né? Eu, por exemplo, em 5 anos no Instagram, né, no marketing digital, quando eu comecei acho que rentabilizar a partir ali do 2º ano. Então, assim, um ano de muita entrega, e muita rentabilizar entrega. com o quê? Com monetizar, parceria? sim. Hoje eu monetizo em diversas frentes. Hoje vocês... Para ter uma ideia... É um ecossistema inteiro. Exato. Sobre você. Quando eu me dei conta, eu estava no CLT, eu atuava nas 2 frentes em paralelo. E daí uma amiga minha falava assim para mim, Jaque, uma hora você vai ter que escolher. E eu falava assim, não, os 2 caminhos estavam floridos, eu vou tocar os 2. Uma coisa é certa, a gente vai precisar abdicar, né? E se tem pessoas aqui assistindo que hoje vive no CLT, pense em empreender no digital, no meio físico, e no físico você vai precisar do digital, é o seguinte, é muito bom quando a gente começa a tocar o paralelo. Por quê? Porque esse outro lado, quando você empreende paralelo ao CLT e você consegue conciliar, te dá uma segurança. Eu já não vivia mais em função do dia 30 ou do dia 15, né? Pagamento, vale. Salário, adiantamento. E eu falava até pro meu time lá, eles muitas vezes ficavam, amanhã é dia de pagamento. Eu falei, gente, eu nem olho mais a minha conta. Graças a Deus tem dinheiro entrando todo dia na minha conta. E o que aconteceu? Eu me dei conta, num certo momento, usando a minha planilha de controle financeiro, né? Que hoje, inclusive, eu até vendo. Que eu estava ganhando 5 vezes mais fora do que no CLT. Nossa. Só que mesmo assim, eu tocava os 2 juntos. Isso me dava uma liberdade, né? Eu falo que não é liberdade, não. A liberdade eu tô buscando. É um conforto financeiro. Então, eu nunca fui uma pessoa assim de extrapolar, nem eu nem meu marido, porque a gente colocou como objetivos alguns temas materiais. Nós construímos nossa casa, nós queríamos decorar e tudo mais. Hoje a gente tem uma casa muito legal. Então, o digital, como você colocou, que trouxe para sua família, acelerou muito dos nossos sonhos. Então, coisas que com certeza eu iria alcançar daqui 5, talvez 10 anos, eu alcancei em 1. E foi em torno do digital. Então, quando a pessoa hoje, se está no CLT e quer empreender, comece paralelo. Ponto muito importante, você vai precisar abdicar. Eu, por exemplo, sábado, um sol maravilhoso, um dia lindo, eu olhava no Instagram, as minhas amigas ou estavam no clube, ou estavam no churrasco, e eu estava onde? Produzindo conteúdo. Trabalhando. Então, no primeiro ano, eu comecei ali ganhando uma calça jeans para fazer permuta, algumas coisas por troca, até que veio o primeiro trabalho monetizado ali. Então, como eu comecei com moda, era assim, um provador, 10 looks por R$100.
Hoje, por R$100, eu não faço absolutamente nada, né? R$100 não recebe nem a mensagem hoje. E qual que é a grande sacada, né? Muita gente pode perguntar assim, tá bom, mas eu tô começando no digital, vamos supor, pelo caminho de influencer ou qualquer outro caminho que eu falo que todo mundo é influenciador, Sim. independente do segmento, né? E você faz parcerias estratégicas. Tá bom, Jaque, mas quanto que eu cobro, então, para fazer uma divulgação? Quem demanda, né, quem mede o valor ali, quem determina é o quanto a sua audiência é poderosa para converter. Legal. E daí, como você constrói uma audiência que realmente converta? É você tendo a sua autoridade, propósito na produção de conteúdo. Quanto mais cresce essa audiência, uma audiência engajada, mais você vai gerar de resultados para as marcas. Então, eu comecei a construir isso, e daí, quando eu olhei, faturando 5 vezes mais que o CLT, eu vi que o digital estava proporcionando sonhos que o CLT não ia proporcionar naquele curto espaço de tempo. Não tão cedo. Eu tenho deixa eu só pegar esse gancho. Vai. Porque eu acho que, assim, muita gente que assiste, eles têm essa dúvida, e às vezes tem gente até que é uma pira. E alguns gurus falam para fazer de um jeito, outras pessoas falam para fazer de outro. Como que você vê essa visão de manter em paralelo o CLT, trabalho paralelo ao CLT, e tentar uma renda extra para depois migrar o empreendedorismo? Eu digo que geralmente ou as pessoas vão falar para tal do queimar as pontes, vai de uma vez e se você não tem alternativa, você vai fazer dar certo. E tem gente que fala que não, vai migrando aos poucos e tal. Quando eu migrei totalmente digital, fui aos poucos. Acho que você também, pelo que você fala, você foi aos poucos. E eu gosto dessa alternativa. E eu queria ouvir você. Tipo assim, sabe, depois de passar pelo que você passou, você faria do mesmo jeito ou você queimaria as pontes para acelerar? Não tem certo ou errado, eu só quero saber a sua opinião. Bom, eu saí há 3 meses do CLT e não foi uma decisão minha, né? Tomaram a decisão por mim e eu falo que foi muito usado como instrumento. Eu sou a favor de começar tocando em paralelo. Legal. Por quê? Porque, mais uma coisa eu volto a dizer, você vai precisar abdicar. Sim. Que as pessoas acham que é fácil. Eu vou trabalhar com o digital porque eu quero liberdade de tempo, de geolocalização e etc. Tá errado, tá? Mesmo agora que eu saí do CLT e eu estou só no digital, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava no CLT. Menos tempo e mais dentro de casa. A gente costuma dizer assim, que o digital ele te dá a liberdade de você trabalhar, de fato, Sim. em qualquer lugar. É no médico, é no banco, é no shopping, você tá sempre trabalhando. E eu acho que o grande diferencial, que assim, eu falo, o CLT, gente, foi uma escola pra mim. Sim. Se hoje eu tô sentada nessa cadeira, foi porque eu estive no CLT. Se hoje eu sou mentora de mulheres, foi porque eu estive no CLT. Se hoje eu sou a mulher que inspira outras mulheres, foi porque eu estive no CLT. E meu sonho era ser executiva no CLT, eu construí tudo pra isso. Então, eu não me arrependo de nada. Eu acredito que eu saí no time certo. Eu sou uma pessoa de muita fé, acredito muito que Deus, né, coloca as coisas no momento certo. Então, eu aconselho pessoas hoje que estão no CLT, sim, começar a tocar em paralelo. Identifique aquilo que é possível você fazer. E muita gente tem essa dificuldade, tá? Eu tenho mentoradas comigo hoje que estão para fazer transição de carreira e elas falam, Jaque, mas eu ainda não sei o que fazer. O que eu faço com essas minhas mentoradas? Eu mostro para ela quais os caminhos que a gente tem no empreendedorismo digital. Se a posse daquilo que você fala assim, cara, eu gosto disso, Legal. eu consigo falar disso. Comece por isso. Amanhã pode mudar, porque uma facilidade que tem é essa diversidade, né, de caminhos que você tem do digital, desde que você construa um bom posicionamento, autoridade, você vai construindo uma base ali legal. Chega uma hora que você pode virar a chave, agora eu nunca vou deixar de falar de moda, mas agora eu não vou falar mais de moda, agora eu vou falar de marketing digital. Vai ter uma galera que vai embora? Vai. Normal. Porque essa galera tava ali só para ouvir de moda. Mas a galera que realmente quer ser uma mulher empoderada, bem-sucedida, quer se vestir bem, ela quer ganhar bem, ela quer entender como ela pode ganhar mais dinheiro. Então, quem tá no CLT, encontre aquilo que você fala, puta, eu posso... Perdão por a palavra. Não, porque tá em casa. Eu posso tocar isso aqui em paralelo, vai tocando em paralelo, tá? E daí, no momento em que você se sinta confortável, você faz a transição. Eu não consegui tomar a decisão de pedir as contas. Eu estava trabalhando numa multinacional, que era um sonho desde criança. Agora, vamos lá, né? Retrospectiva. Sim. A empresa onde eu trabalhava é uma multinacional alemã, eu passava na frente daquela empresa quando criança e tinha lá um chapeuzinho vermelho, vou dar spoiler, né, quem conhece vai saber, mas eu olhava e falava assim, um dia eu vou trabalhar aí. E quando eu cresci, eu achava que eu não tinha competência para trabalhar lá. Empresa alemã, precisava de inglês, eu não falava inglês, eu segui minha vida.
Então eu fui me especializar, eu ia para congresso, eventos e tudo mais, fiz minha carreira já como especialista de e-commerce, já estava com o pé ali, né, em todo esse marketing digital, comercialização online era o que eu dominava, e eu fui convidada pelo LinkedIn, algo que eu digo aqui também, não se posicione apenas no Instagram porque, eu trabalho com digital. Esteja bem posicionado em todas as redes, né? Então, eu estava no CLT, eu criei meu posicionamento no LinkedIn, eu tinha meu posicionamento no Instagram, e você tem que manter, né, consistente em todos. E quando eu fui convidada para participar do processo dessa empresa, eu estava numa empresa que eu era extremamente feliz. Tava, assim, não estava procurando emprego, nada. Quando eu vi, eu falei, caramba, quero, vou, né? Mas eu falei assim, mas quando me perguntarem do inglês, o que eu faço? Mas eu fui pro processo. Na entrevista, falei tudo que eu conhecia, tal. No final, a moça olhou e falou assim, você tem alguma pergunta para ela? Perguntou para outra. Ela falou, não, ela falou tudo. Eu tenho. Como que tá o seu inglês? Eu quase me enfiei assim embaixo da mesa, né? Aí eu falei, tinha brilhado na entrevista, só faltava isso. Aí eu falei assim, bom, eu não tenho nenhum básico. Eu fui me especializando em outras coisas, né, como você pode ver, mas eu não tenho problema em aprender. Bom, eu saí da empresa sem saber inglês, tá, gente? Porque inglês, pra mim, se eu precisar ir pra fora... Eu estudei. Mas também, como eu cuidava da divisão no Brasil, né, eu era responsável pelo marketing digital no Brasil, da divisão aqui, eu usava bem pouco, acabava tendo mais contato com o espanhol. Então, eu construí a minha autoridade em cima de um conhecimento, eu estava bem posicionada no LinkedIn, eu fui convidada para essa empresa. Essa empresa me possibilitou tocar algo em paralelo, e algo que é muito importante para quem está no CLT, tá? Tem empresas que não compactuam, não libera você para fazer isso. Sim. A anterior que eu estava, eles não permitiam que você tocava algo em paralelo. Eu imagino que hoje isso tenha mudado. Mas, dica importante, o que eu fiz e muitas empresas hoje fazem? Existe o departamento de compliance. Eu registrei, a partir do momento que eu comecei a monetizar, eu registrei no departamento de compliance que eu tinha essa atividade fora. Então, estava registrado lá, não era escondido de ninguém na empresa. Quando veio a pandemia, que daí eu tinha mais tempo em casa, né, trabalhando de casa, eu era muito mais presente nas redes. Então, quando eu comecei, era algo totalmente assim, fazia de manhã à noite, no final de semana. Enquanto eu estava no CLT, coisa também? Às vezes quase nada. Tá. Então, quem está no CLT hoje vai perceber isso. Eu não consigo desenvolver enquanto eu estou nas minhas 8 horas, 10 horas dentro do CLT. Você vai desenvolver fora desse time aí que você tá, você vai programar uns conteúdos, você vai criando ali por fora, se você vai vender alguma coisa, você vai preparar o pacote à noite para postar no outro dia. Eu fui fazendo dessa forma. A pandemia veio, acho que para dar uma empurrada em todo mundo. Foi quando realmente, assim, eu lembro que no meio da pandemia eu atingi 50 mil seguidores. E daí o negócio decolou. E daí a empresa, como eu tinha isso registrado, o meu diretor já sabia. E uma coisa muito também legal de falar é que, assim, quando você for fazer isso, tenha a preocupação de cuidar desse seu posicionamento, da forma como você se coloca. Porque eu, sendo mulher, influenciadora digital, falando de moda, às vezes fazendo um vídeo que eu poderia aparecer de sutiã, porque eu tava colocando a roupa, mas eu sempre coloquei um sutiã mais um top, nunca apareci de biquíni, e eu trabalhava numa empresa masculina, de um produto masculino, né, de sentar numa mesa de reunião com muitos homens. Então, um cuidado que eu sempre tive, preservei, e acho que isso serve para homem ou para mulher, né, dependendo do que o homem for fazer fora, é você realmente cuidar muito desse seu posicionamento, saber separar muito bem as duas coisas, não levar uma coisa para dentro da outra. No meu perfil do Instagram, as pessoas sabiam que eu trabalhava nessa empresa, mas eu não falava muito, justamente para não confundir. E assim você vai tocando os dois. Quando, no caso, né, aconteceu de eu vir ser demitida, eu vinha de um ano em que parece que o universo e Deus foi preparando as coisas. Eu trabalhei por 5 anos muito feliz nessa empresa, numa ascensão. Chegou um momento que aconteceu um negócio que me desagradou. Então, o último ano, eu falo que foi o ano do desmame. Começou a me desagradar aqui, desagradar ali. Eu não estava mais feliz, mas também eu tinha falado para Deus o seguinte: eu não tinha os 2 caminhos floridos. E eu falei, Deus, em qual eu foco? Me dá um sinal. Aí o sinal dele foi uma reprovação que eu recebi de um processo interno da empresa. Um processo que teria tudo para dar certo, várias cartas de recomendação, tinha feito já sessão de feedback para plano de carreira. Não, é só a Jaque se indicar. Beleza, eu toda confiante. Pronto, vambora. Só que, se naquele momento eu tivesse sido aprovada, talvez eu não estaria aqui hoje. Total. Porque eu ia me dedicar lá. O que aconteceu? Eu fui reprovada. E pra mim, naquele momento, foi assim: o não deles é o sim de Deus. Legal. Agora eu sei onde eu tenho que focar.
E eu segui entregando tal, mas meu olho já não brilhava, eu já não tinha mais aquela energia no CLT. Em março desse ano, eu fui, então, demitida, o que favoreceu, né? Porque uma demissão vem com tudo... É melhor, querendo ou não. Né? Com todo o seu tempo aí. E daí sim, acho que agora chega o ponto de falar para essas pessoas que querem, então, se dedicar, a verdade é uma só. É possível você construir, sim, em paralelo, só que você é limitado ao tamanho do negócio que você pode construir. Então, agora eu sei que em 3 meses que eu tô fora, eu já fiz coisas assim que não daria para fazer eu estando lá, porque a sua atenção, quando ela está dividida, você também vai ter resultados divididos. Sim. E até uma coisa que eu gosto muito, e uma das coisas que eu sempre falo para amigos meus, pessoas próximas, outros profissionais liberais ali que a gente conhece, que é melhor você ter essa segunda opção, né, de você poder escolher onde você quer focar, porque você tem... O começo ele é muito mais difícil. Então, se você faz isso no começo, né, quando você está começando na sua carreira no digital, é um fardo muito mais leve. Porque eu já vi situações diferentes da pessoa querer começar no digital precisando do digital logo no começo. E isso vai ser a pior angústia e agonia. E você ou vai se frustrar, ou não vai conseguir, ou pode até que dê certo. Mas o começo, o digital, ele tem certos caminhos, tem certas dificuldades, coisas que precisam de uma orientação, precisam de um direcionamento, que são assim, por quê? Assim como em qualquer outro lugar, né? Então, ninguém vira médico da noite pro dia, fui pro extremo, mas assim, ninguém vira um professor da noite pro dia, ninguém vira um motorista da noite pro dia. O começo é sempre mais difícil. Então assim, você vir pra cá, pro digital, aonde é um campo fértil, aonde tem ainda muita oportunidade, mas você está precisando logo de cara, isso é muito... Os motivos, os propósitos, eles vão aparecendo, a gente vai entendendo. Só que assim como o João veio aos poucos, você veio aos poucos, eu também vim aos poucos, né? Então assim, quando a minha esposa falou assim, olha, a gente engravidou, eu tenho 4 filhos, né? Pouca coisa, né? Tô pensando em encomendar um. Não, comprei a TV agora vai mais. Então assim, a minha esposa falou assim, não, agora eu tô grávida aqui, não sei o que, minha segunda filha, eu falei assim, tá. Eu falei, eu acho que esse CLT aqui não vai funcionar por muito tempo, né? Então eu já precisei ali começar, e aí eu comecei essa dinâmica de estudar, de fazer as coisas, né? Porque assim, quando você, e até um direcionamento para quem assiste a gente, entender assim, você é melhor precisar do digital, né, quando as coisas ali estão mais fáceis, né, num ambiente mais tranquilo, que você tem a cabeça mais fresca para pensar, saber o que é melhor ou não, conseguir, né, do que a situação apertar, você tem que começar a correr atrás. Porque não vai ser da noite pro dia, é uma construção, né? A Jaque, ela tá trazendo pra gente aqui algo que foi uma construção, e hoje ela conseguiu, em pouco tempo, acelerar uma base que você já tinha criado, né, que isso facilita demais. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: tenha pressa para começar e paciência para ter resultados. Legal, perfeito. Porque os principais erros que as pessoas cometem quando vão para o digital é o seguinte: acha que tudo vai acontecer muito rápido. E eu costumo até usar o exemplo da borboleta. Uma borboleta, para ela ser borboleta, primeiro ela tá lá fechadinha, ela vira lagarta, para depois ela se tornar uma borboleta e voar. E tudo isso é um processo. Então, precisa ter paciência para conquistar. Precisa ter persistência. E essa persistência eu sempre costumo dizer do seguinte: repetição, né, frequência com consistência. Porque as pessoas também acham assim, beleza, eu vou começar. Começou. Aí ela vai, some. Aí ela vai, some. Né? Ela faz um negócio ali no digital e ela desaparece. Não, precisa ter frequência. E não é de qualquer jeito. Né? A consistência, eu uso o exemplo muito da academia. Beleza, você tá indo todo dia na academia. Legal. Você fica quanto tempo na academia? Eu fico 1 hora na academia. Mas você tá executando o exercício certo? Ou na hora que você executa o exercício, você faz lá 5 repetições, 2 e... tá bom, já foi. O resultado não vai vir, né? Só entrar lá não resolve, né? Só entrar lá não igual resolve. Eu, né? Pagar aqui a Smart, eu pago certinho, cara. Já tem, acho que 1 ano que eu tô pagando certinho. Você tá bom e eu ainda. Você tá no meu cartão lá. Então as pessoas precisam ter consciência disso, né? De ter muita paciência, não tentar encurtar caminhos. Não tem como encurtar caminho para ter resultado. As pessoas também baterem cabeças em sozinhas. Eu acho que assim,
eu comecei há 5 anos, né? 5 anos e pouquinho atrás. Não tinha a disponibilidade de informação, de cursos, de mentorias que tem hoje. Então, também a pessoa bater cabeça sozinha é uma outra coisa que você pode facilitar o seu caminho se você pegar a orientação, porque a gente não nasce sabendo, tem sempre alguém que sabe mais, então a gente se abrir para aprender, e você nem precisa comprar curso para isso, tem muita coisa disponível. E também, uma coisa que eu acho que é muito importante, é a ambiência, sabe? Tanto a questão de ter apoio dentro de casa, sua esposa, namorada. Quando a gente não tem esse apoio, eu entendo, é um pouco mais difícil. Conheço pessoas que, eu não tenho apoio do marido e a coisa não flui. Mas aí eu acho que é muita conversa, porque você tá numa relação, a pessoa não te apoia. Agora, quando a gente sai dessa relação de marido e mulher, a outra coisa que você tem que buscar é a sua ambiência que você escolhe. Pai, mãe, irmão, primo, tio, tia, não tá te apoiando? Não tá achando legal? Exclui. Qual ambiência você vai buscar? Pessoas que estão na mesma vibe que você. Pessoas que acreditam nas mesmas coisas que você. A ambiência, pra mim, assim, é fundamental. Legal. Agora eu vou pra treta. Vou pro mais difícil, que é o quê? Tem 2 coisas que todo mundo fala quando tá produzindo conteúdo, que é o quê? Minha vida não é legal, não é interessante. Não é que não é legal, não é interessante. Eu vou falar o quê? Vou mostrar o que da minha vida, né? E o outro ponto é, eu vendo os meus serviços e se eu mostrar a minha vida, eu vou estar minando a minha autoridade. Então a minha treta é, primeiro, como se cria de fato autoridade, que é tipo assim, acho que é a pergunta do milhão, que todo mundo quer saber. Cara, como que eu crio a minha autoridade se eu não tenho? Ainda mais quem tá começando e tudo mais, que, né, tipo, tá dividindo CLT, então não consegue mostrar uma vida igual a tua, que hoje fecha a marca se quiser, mentora mulheres, que já tá numa página avançada do livro. Como que essa galera consegue criar autoridade de fato e como quebrar essa barreira de, cara, minha vida não é interessante, tal. São 2 perguntas diferentes, porque eu sei que você sabe como fazer isso, e eu não tenho toda essa clareza. Eu tenho algumas coisas, uns pilares que eu consigo fazer, mas em geral eu acho que você vai saber explicar isso muito melhor, que eu tenho essa dúvida também. Tá, aí é o mapa da influência. Mapa da influência, tá. Bom, primeiro de tudo, né? Antes de vir o digital, nós como profissionais criamos uma autoridade no físico. E essa autoridade, ela surge, não é da noite pro dia. Quando a gente nasce, a gente tá no anonimato. Sim. Aí a gente começa a crescer, a gente se destaca na escola por conta de uma expertise, de uma competência ali que você se destaca. Indo além, né, quando eu chego tanto no mundo CLT, que eu sou uma profissional, ou até mesmo no digital, o que nos leva a ser percebido como autoridade e referência de um tema, primeiro de tudo, conhecimento. Tá. Conhecimento leva tempo. Você vai precisar construir. Segundo da autoridade, resultado. Resultado leva tempo. Tá. Terceiro, é você começar. Então, se agarrar daquilo que você tem e começar a colocar isso em prática. Porque eu acredito muito que antes desses 2 tem o ser você. Tá. É a sua identidade, é aquilo que você acredita, é a sua jornada, a famosa jornada do herói. Não adianta. Quando você é criança, você não tem ainda a jornada do herói. Mas quando você chegou nos seus 18, depois nos seus 21, 25, 40, eu tô aqui beirando os 40, a gente tem a nossa jornada do herói. Sim. E a autoridade, ela é confirmada pelo outro. É a percepção que o outro tem de você e ela confirma. E como que eu construo essa autoridade? Primeiro, eu tenho que fazer aquilo que eu prego. E quando a gente vai para a internet se expor, a autoridade, ela não vai ser percebida só por uma bio do Instagram. Ou até mesmo a sua autoridade, ela é percebida, mas não é confirmada pelo perfil do LinkedIn. A pessoa precisa conversar com você, né? No Instagram, a gente tem a oportunidade de colocar essa autoridade na bio e as pessoas batem o olho e falam, legal, ela é especialista de moda, de marketing digital. Beleza. Mas como que eu confirmo essa autoridade dela? Aí eu vou no feed, tem lá uns conteúdos legais que ela produz. São conteúdos pensados, são roteirizados. Eu vou nos stories. Porque os stories é que gera essa conexão, essa fala, as pessoas te conhecem. E eu defendo muito a questão da aparição, né? Da pessoa aparecer ali nos stories, a pessoa criar a narrativa, destravar esse seu storytelling. Porque esse negócio que vendem, ganhe milhões sem aparecer, seja um afiliado sem aparecer. Esquece. Eu nunca fiz, né? Até poderia fazer, não fiz, então não é algo que eu acredito. Eu vejo muito aí na internet, não sei o quanto é verdade. Mas de dentro eu já falo, é exceção, não é a regra. É exceção, e são poucos, né?
Então, o ponto dessa autoridade que você vem criando, conhecimento, gente, todos nós temos, de alguma forma, seja o que for. Não pense que, né, quem tá aí do outro lado, mas o que eu tenho é básico, a minha vida não é interessante. Um dos aspectos que eu até falo muito assim, como tornar a sua vida interessante? A sua vida se torna interessante pelos seus hábitos, pelo que você acredita, pelos seus valores, pelas suas crenças. Você não precisa ter uma casa bacana para daí mostrar na internet que a sua vida é interessante. Sim, as pessoas hoje são atraídas, porque eu tô aqui com um relógio de marca, um cinto de marca, mas isso até chega um momento que é estratégico. Sim. Quando você consegue trazer essas marcas, é porque você também quer demonstrar para o outro, olha, o que eu tô fazendo aqui é sério, tá me dando resultado. E as pessoas são atraídas por esse resultado. Sim. Tá? Então, quando fala, hoje eu tenho dificuldade em construir essa autoridade, primeiro porque você pode estar tentando ser aquilo que você ainda não é, mas que você deseja ser, né? Isso é muito importante, isso não vale só para o digital, isso para o meio corporativo, CLT, é muito válido. A gente tem que respeitar o nosso time, aquilo que a gente tem agora. Mas algo que para mim é primordial é a gente se aprofundar nesse conhecimento. E como que eu consigo esse conhecimento? Eu já fiz faculdade, eu já fiz pós-graduação, tá? Mas o que você quer ser mais especialista? Cara, hoje tem muito podcast. Hoje tem muitos vídeos que a gente pode assistir. E com isso você vai trazendo outras narrativas. A dificuldade que muitos têm, né, de criar essa autoridade ali no digital, de ir para uma conversa no Instagram, isso é o meu destrave, né, que eu prometo, é que a pessoa acha que ela tem que estar com tudo perfeito para pegar esse celular e começar a falar. Total. A pessoa, ela tem dificuldade, se o outro vai ouvir, ela espera ter uma audiência grande para começar a falar. E ela tem aquilo, tipo, como que eu começo uma narrativa? Comece como você está falando com seu amigo. Divida um acontecimento do seu dia. Você lê um livro, não é fácil hoje ler um livro, e daí naquele livro você tem uma boa sacada, e você vem, gente, eu estava lendo um livro hoje, e veio uma frase muito interessante, quero dividir aqui com vocês. Trabalhe em cima daquilo. Outro dia eu fiz um stories, né, eu mostro muito da minha rotina, assim, e sempre tem a palavra da vez para mim, que é assim, quando você entende essa palavra na tua vida do digital, você começa a trabalhar muito mais fácil. Intencionalidade. Quando você vai para o digital, falar ali nos stories, criar um conteúdo, tem que ter uma intenção. Qual que é essa intenção? Eu tenho que deixar algo na vida dessa pessoa, eu quero vender algo para essa pessoa, e daí você vai criando um storytelling intencional, que você muitas vezes trabalha na dor, trabalha numa emoção, e que você vai entregar a venda. Outro dia eu postei, eu acordei de manhã, eu falo bom dia, eu postei só a cama arrumada e borrifando um cheirinho assim na cama. O que é postar uma cama? Postei, desejei bom dia e criei uma narrativa em cima disso. E eu falei para minha audiência, gente, hoje eu quero dividir aqui, eu aprendi com a minha mãe que quando a gente arruma a cama, a gente arruma a vida. Sair de casa com a cama bagunçada ou ter um guarda-roupa bagunçado, a gente tá com a vida bagunçada também. Eu não sei se faz sentido para vocês, mas eu trago isso da minha mãe, ela me ensinou isso. Foi uma historinha assim, e você não sabe o quanto... Eu preciso de uma vida interessante para falar isso para a pessoa? Não, nada. O ensinamento que eu deixei para ela, que detalhes do seu dia a dia faz com que você se organize e tenha uma vida melhor. A galera se engajou ali, mandaram muito direct, e daí falavam para mim, não, eu também aprendi isso com a minha mãe, nossa, olhei aqui para minha cama, eu vou fazer isso. Tem coisas no meu Instagram que eu falo, quem dormir de roupa velha vai ter pesadelo. E eu faço isso por quê? Porque eu tô mexendo com a autoestima da mulher. Legal. Eu ensino pra ela que você não precisa ter um parceiro pra você dormir com uma camisola ou com um pijama bonito. Eu tô gerando nela o senso de amor próprio. Sim. Então, o ponto que você trouxe sobre eu não tenho uma vida interessante, você consegue criar. E você cria essa vida interessante a partir do momento que você se empodera da sua história, das suas vivências, do seu pai, da sua mãe. Você possa ser interessante. Das suas experiências. E você compartilha de forma intencional. Legal. Não basta só mostrar a cama arrumada. Tem o porquê dessa cama ser arrumada. Isso é tão real, porque assim, as pessoas conectam pela sua verdade. E quando isso não é, de fato, assim, você tá forçando um personagem, você não consegue, você transmite isso. Sim. Porque assim, aí você fala assim, mas eu não tenho uma vida interessante. Agora só, olha a comparação, a gente vai longe. Olha lá o Luva de Pedreiro. O que ele tinha? Nada, era um vídeo no campo de terra, jogando nada. Hoje é patrocinado por Adidas, um monte de marca. Por quê? Porque ele trazia a verdade dele. Tem um que está crescendo agora, crescendo assim, né, em expoente, virando um expert de marketing digital, Rafa Brito. Esse cara é na maior simplicidade, né, possível. Né, você vê os vídeos super simples, algo caseiro. Essa é a verdade dele. Na hora que ele vai mostrar stories, ele fala assim,
Pedi 40 mil aqui, o cara de chinelo, de short, camisa do Brasil. Então, assim, não assim, se a sua verdade é isso, tá bem arrumado, é fazer isso, legal. Então, assim, é você trazer elementos que você deixa a sua realidade interessante. Você não vai forçar uma realidade que você não sustenta isso. Né? Então, assim, você vai sempre estar olhando, e é isso que as pessoas muitas vezes têm dificuldade em querer trazer. Ele fala assim, não, aquela realidade é interessante, eu quero ser aquilo ali. É onde a pessoa fica patinando aqui e não consegue fazer nada. Mas você trouxe a palavra, perdão de interromper, realidade, para mim está ligada à verdade e principalmente, quando a gente fala desse meio, autenticidade. Sim. Né? A gente fala muito que é o mais difícil, tá? Criar um personagem. Gente, a gente sim tem um personagem pro digital, claro. Você vai aparecer ali, claro. Mas é o seu personagem real. É que tem cortes desse seu protagonista ali que não vão aparecer. Sim. Pode ser que amanhã apareça, depois não. Mas você ser autêntico, você sustentar isso. Porque aquela coisa que eu falei da consistência é o seguinte, é que tem muita gente que acha que tem que criar um personagem agora. Eu sou essa Jaqueline aqui. Eu vim aqui de terninho, de blazer, e você vai me acompanhar dia após dia nos meus stories. Eu tô arrumada. Sim. Eu brinquei com o Pedro, tava pra vir pra cá há pouco tempo. Não, mas peraí, eu tô quase pronta, tô indo. Porque eu já estava maquiada, eu arrumo meu cabelo todos os dias, minimamente eu preciso estar assim. Uhum. Então, o que eu mostro, o que eu prego, é o que eu sou. Uhum. Não adianta a gente firmar ali um personagem que amanhã você não mantém. Daqui a pouco, a moça te encontra na rua. Você não é aquela pessoa legal, simpática que aparece ali nas redes. Não é aquele profissional atencioso que ali nos stories está falando. Quando vai no consultório do médico, ele te atende em 5 minutos, é mal educado até e a pessoa vai embora. Sim. Então, eu sou super de acordo com o que você falou. Verdade, realidade, se resume em autenticidade com consistência. Total. Seu personagem tem que ter consistência. Perguntaram pro Adib, assim, né, CEO da CIMED, o que ele aprendeu indo para a televisão aberta, para Globo e tal, porque eles estão nessa pegada agora. E ele falou assim, brasileiro gosta de comprar de quem bota a cara. Tipo, e essa frase me pegou muito, que é o que a gente faz todo dia. O que a gente está fazendo aqui agora é produzir alguma coisa e botar a cara para algo. Então, assim, essa frase dele exemplifica tudo que a gente falou até aqui. Que é, cara, se você bota a cara, não tem outro caminho a não ser dar certo. Isso eu levo para mim e faz todo sentido. E essa questão da vida interessante que você me trouxe é uma coisa que eu não sabia como explicar quando alguém chegava. Eu falei, cara, sei lá, pensa numa história do seu dia e monta aí, porque as pessoas têm essa trava mesmo. Eu não faço nada diferente. Eu acordo, trabalho, vou dormir e é isso. Então, isso é interessante para alguém. Isso é interessante para alguém. Tem gente que... E aí eu vi um reel, assim, viralizadaço, que é assim, você não quer mostrar a sua rotina, tem gente mostrando bêbado e se drogando todo dia. E uma coisa eu prego também para as minhas mentoradas, né? Mostre a sua rotina, registre a sua rotina, tire fotos hoje do que você acha que não é interessante, porque amanhã você vai usar como comparação. Legal. Né? Eu tenho mentorada hoje que ela tá no CLT ainda, ela vai trabalhar de ônibus, ela fala assim, poxa, Jaco, mas eu vou mostrar no ônibus. Eu falei assim, você sabe as milhares de pessoas que ainda pegam ônibus? Que vão se identificar com o que você está fazendo. E imagina que interessante amanhã, quando você vencer no digital, dentro do que você quer fazer, você mostrar, olha, um dia eu peguei ônibus, hoje estou andando de BMW. Uma coisa que é muito verdade, as pessoas, quando vai para se expor no digital, né, cria autoridade, eu tenho receio de aparecer, eu vou mostrar minha vida, eu vou mostrar o que eu tenho, as coisas começam a dar errado para mim, as pessoas começam a me julgar ou começam a me rotular, e daí acabam não fazendo. Primeiro, você tem que fechar essa cortina de tipo, eu mostrei tal coisa, furou o pneu. Eu fiz isso, meu filho ficou doente. Uhum. Fecha essa porta aí que não funciona. Outra coisa é o seguinte, quando a gente começa a se dar bem no digital e a gente começa a conquistar as coisas boas que ele pode nos proporcionar, e você também mostra só essa foto, para algumas pessoas que chegam novas, que não acompanharam a sua história, né, tudo que você construiu ali, as pessoas podem te julgar e falar assim, eu já fui julgada assim. Uhum. Mas para ela é fácil, deve ter nascido em berço de ouro, conexão, né? Casou com um marido rico. O que eu busco fazer? Aí vem o lance da repetição. Sim. Eu já contei a minha história, que eu nasci na favela dezenas de vezes. Esse final de semana eu postei de novo. E vai contar mais dezenas. Nós fechamos a decoração do nosso quarto com uma decoradora
renomada aí no mercado, né? Algo super bacana que fez, não é algo barato. Caro. Ela não vai falar, mas eu vou falar, é caro. Você viu lá, ficou bonito, não ficou? Ficou legal, é caro e enfim, é isso. Ficou bonito. Mas o ponto é, né? Quando eu comecei a falar disso, sempre quando eu conquisto algo assim, que eu compartilho intencionalmente. Sempre que eu compartilho algo, eu falo que ele é intencional e ele tem ali um objetivo: inspirar, encorajar, mostrar que é possível você realizar seu sonho, trocar de emprego, comprar um carro e tudo mais. E quando eu postei, desde a visita dela até esse final de semana de novo, que daí eu compartilhei isso no YouTube, né, o tour pelo meu quarto, ela já decorou toda a parte da minha casa, junto, eu contei de novo a minha história. Então eu mostrei, antes de eu ter esse quarto maravilhoso, eu coloquei lá a fotinha, foi aqui que eu nasci. É uma fotinha minha, pequenininha, no quintal do barraco de Duratex que meus pais moravam. Foi aqui que eu cresci, né? Aí era a casa lá do meu pai, com portão de madeira. Aí eu conto que eu fiz faculdade, eu saía da faculdade, eu não tinha R$1 para comer um milho. Eu era dura. Minha primeira viagem com meu namorado, hoje meu marido, eu tinha pego todo o meu salário, 13º, férias, para pagar minha formatura da faculdade. Eu fui viajar com ele, eu tinha que falar assim, amor, você compra uma água para mim? Porque eu não tinha. Então, eu sempre estou repetindo e eu trago isso para mostrar para as pessoas que, assim, a sua vida não é só esse corte. E o digital tem muito disso, gente. E você ganha as pessoas muitas vezes mostrando mesmo que você venceu na vida. Então, hoje, se a sua vida não é interessante, você já está no digital, vão ter pessoas que vão se conectar com você. Aí você tem que fazer uso da sua criatividade. Você tem que ser uma pessoa interessante. Como que você se torna interessante? Através do seu conhecimento, da sua comunicação que você vai compartilhar. Sua jornada de transformação. A sua jornada. Porque assim, o que pega muito é falar assim, beleza, eu não sou. Cara, mas se eu tenho certeza que eu vou chegar lá, eu vou documentar isso, porque isso eu vou usar essa foto amanhã. Vira um poder muito grande. Sim. Quando você mostra que você venceu, né, que você teve ali, onde você persistiu, onde todo mundo desistiu, onde tava difícil para você, não, tudo bem, eu vou fazer, deu errado, vou fazer de novo. Então, quando você pega isso, você consegue jogar isso como essa narrativa, isso fica muito poderoso. As pessoas querem comprar de pessoas que entenderam e trilharam caminhos de dificuldade, porque assim, hoje são pouquíssimas pessoas que já estão ali e querem um algo a mais. A maioria tá no elemento dificuldade ali, né? Então, assim, deixa de comprar, escolhem o que querem comprar para dentro de casa, porque não dá para ter tudo, né? Então, quando você mostra que você vivenciou isso, e é a realidade da grande maioria das pessoas que estão na internet, né? E muitas vezes é onde muitos terminam indo pro caminho errado. Eu já acho que falei isso umas 2 vezes, porque a gente vê esse pessoal que, tipo, vende aposta, que vende produto que não entrega, que vende uma série de coisas. Então, assim, por quê? Porque é a ilusão do dinheiro rápido, fácil, para mudar de vida da noite pro dia, né? Então, quando a gente vê pessoas assim, que a gente traz aqui dentro do Elite, que tem propósito, que entendem que é uma construção, né? Então, assim, que você não tem resultados da noite pro dia, né? Então isso é muito importante. A gente traz pessoas aqui no Elite, né, que alcançaram um resultado, que alcançaram uma expressão, mas a gente sabe que essa construção não foi da noite para o dia, né? A gente não quer criar um recorte e falar assim, olha, você vai entrar, né, no Elite, você vai entrar no digital e a partir de amanhã você já está fazendo muita grana. Não é assim que funciona. Mas a gente sabe que assim, quando você tem um caminho, quando você tem um direcionamento, a coisa acontece. Tá? Então, entrando nesse tempo de resultado, né, o que a gente queria entender, né? Quando você, hoje, né, como é que está o seu ecossistema ali, como é que está a questão do que você vende hoje? Você está no digital, mas o que você vende hoje? Bom, primeiro, eu sou influenciadora, né? Então, eu tenho trabalhos com marcas, diversas parcerias, é um meio de monetização. Então, as marcas me pagam para produzir conteúdo, para divulgar suas marcas, seja stories ou reels. Então, esse é meu primeiro pilar. Seguindo ainda no pilar de influência, né? Que daí a influência, eu dou as caras para influenciar. Eu tenho afiliados, então alguns produtos de afiliação, onde eu coloco o link e, como eu disse, né? Quando a gente tem uma audiência engajada, uma audiência que confia, porque eu acho que o principal é quando a gente tem essa confiança, você indica água mineral, tem dezenas, mas a pessoa confia em você, ela compra. Então, tem essa parte de afiliados que eu dou as caras. Eu tenho já infoprodutos gravados. Eu tenho um curso de automaquiagem com mais de 600 alunas, vendendo apenas no orgânico. Acho isso também que é
é muito bom compartilhar para as pessoas também entenderem quando a gente constrói essa autoridade, esse posicionamento, essa confiança, a gente vende no orgânico, porque primeiro de tudo a gente começa vendendo no orgânico para depois colocar tráfego pago. Eu tenho parte aí de trabalho de fotos para algumas marcas, né, como modelo para fotografia, e eu tenho o meu principal agora, que é a parte de mentoria. E a mentoria, ela surgiu na minha vida, não foi algo que, assim, eu planejei, foi acontecendo quando uma pessoa disse para mim que o conhecimento tinha valor, né? Eu já, dentro da empresa, no CLT, eu falo que eu dava consultoria, né? Como eu vim de um mercado de muito tempo de experiência em marketing digital e e-commerce, dentro dessa multinacional que eu trabalhava, eu visitava clientes que faturavam milhões, né, no mercado, e eles queriam construir seus times de digital lá dentro, e-commerce e tudo mais, e eu comecei lá dando consultoria. Eu visitava esses clientes, a gente até brincava, poxa, a Jaque não pode ter sido contratada para dar consultoria para os clientes, porque ela está indo lá ensinar tudo. Sim. E o cara vai vender também a marca concorrente. Ali eu comecei a compartilhar meu conhecimento sem entender que o que eu estava fazendo já era uma mentoria, Sim. né? E eu dava consultoria para esse time. Aí, com a saída do CLT, um pouquinho antes, eu conheci esse mercado da mentoria e hoje é uma frente que eu comecei recentemente. Então, aqui na Power eu estou há 3 meses, mas eu tinha começado 1 mês, 2 meses antes a tentar estruturar alguma coisa assim, e eu comecei a dar mentoria ainda de forma não tão estruturada. Bacana. Até agora, a gente não fala muito, né? A gente tem um pacto aqui, né, que o Elite Talks, ele é para ser essa conversa, essa troca, né? Não é para ser pitch, vendas, né? Porque os nossos canais são outros. Sim. Né? Aqui de fato para conhecer os alunos. Conhecer o aluno, dar voz, trazer histórias aqui que a gente traz ali que são super incríveis como a sua. Mas assim, aproveitando esse momento, hoje assim, qual você vê o principal diferencial do Elite para você? Assim, que ele entrou, o que ele te ajudou a organizar, como é que isso hoje acelerou? Porque você disse que esses últimos tempos acelerou essa organização, acelerou essa intensidade, né? Como é que você viu o Elite assim, qual o papel dele nisso tudo para você? Para mim tem um mapa mental. O que acontecia? Como eu disse, eu vinha de um período, né, de muito trabalho, então ali foi conquistado conhecimento, experiência. Só que quando você tem conhecimento, experiência, você até tem resultado. Pegar todo esse conhecimento e conseguir colocar nas caixas certas para você, então, conseguir passar para o outro é difícil, tá? Tem caras, assim, que tem muito conhecimento e para você estruturar isso, entender o caminho, organizar, como que vai ser essa entrega, como que eu vou fazer, que é realmente o mapa mental, né, que nós construímos em conjunto, para mim essa era a maior dificuldade. Eu posso compartilhar aqui, eu fechei numa outra empresa esse processo, né, de mentoria, vamos construir sua mentoria e tal. E eu comecei, tinha diversas aulas, encontros ali. Primeiro que daí eram encontros muito desconectos, e você entrava lá, como construir sua audiência, como trabalhar no Instagram. E eu falei, poxa, mas trabalhar no Instagram eu já sei, construir audiência eu já sei, eu quero criar minha mentoria, quero construir minha mentoria. E um ponto que para mim o Elite, assim, né, pegou foi quando na conversa eu falei, olha, a minha maior dificuldade hoje é pegar tudo isso que eu sei e roteirizar, tá? Sair com o produto. Estruturar, né? E mesmo depois de estruturar, tem uma pancada de trabalho. Mas assim, o mais difícil... É que começa o trabalho. Então, assim, para mim o principal ponto, né? Como eu já estava nesse meio, acho que para mim o que pegou, assim, que foi a cereja mesmo do bolo, né? Que foi um destrave, foi conseguir estruturar esse meu conhecimento. Eu cheguei pro João e eu falei para ele, é o seguinte, eu tenho 20 anos no CLT, como especialista em marketing digital e e-commerce, conheço muito desse caminho de como você vender no digital, né? Criar um e-commerce, eu sou formada em marketing, mas eu amo moda, então eu sou influenciadora de moda, defendo muito isso, sei ensinar a se vestir, sei ensinar sobre posicionamento. E o outro ponto que eu falei para ele é que eu sabia também ganhar dinheiro no digital, monetizar no digital, né? Então eu queria juntar a experiência do CLT, uma visão estratégica, comercialização online, comportamento e tudo mais. Eu queria juntar com a moda, que eu acreditava no empoderamento, autoestima, como trazer essa mulher para um outro patamar, junto com a minha experiência, que foi esse destrave no digital. E eu fui super organizada, levei uma apresentação para ele. Foi mesmo. Eu queria que ele me contratasse. Acho que foi a primeira análise do Elite, que alguém chegou com um slide
do que queria. Não, Eu sou a rainha do slide da história Da dela. história. Ela foi me Eu contando não a queria que história. perdesse nenhum detalhe. Ela falou assim, Entendo, posso, a gente tem que... eu posso abrir gravar. aqui? Eu falei, abrir? O quê? Aí ela falou assim, não, eu preparei um materialzinho pra te mostrar. Irmão, é um slide Pra ver, de se vender, né? apresentação, pitch, rolando. Eu falei, caraca, meu irmão. Isso aí é Eu não vou conseguir fazer um negócio melhor que o dela depois. Falar, agora subiu o padrão da análise. É, né? agora Mas já sabe o que voltar é aqui. isso? É Já um me ajeitei na cadeira. CLT da veia. CLT faz muito PowerPoint. E eu levei pro João. Eu falei, então, ó, é isso. Aí ele falou assim nesse encontro: tá bom, nós vamos construir sua mentoria hoje. Eu falei, mentira. 50 minutos? Eu tô aqui. Já tinha gastado 10, né? Já tinha gastado 10 com a minha apresentação. Eu falei, 50 minutos, não vai rolar. Eu tô 1 ano tentando fazer alguma coisa. Eu lancei primeiro um curso de automaquiagem, porque a automaquiagem, passo a passo, pá. Gravei Fácil, na minha início, meio e fim, casa. tchau. Tá lá, tá no perpétuo, vendendo. Beleza. Mas agora, tá bom, queria fazer um curso de moda. Mas tem um monte de coisa que eu não consigo organizar na minha cabeça. Eu vou soltando ali. Agora, colocar tudo isso aqui. E daí foi a maestria desse rapaz. Não precisa Obrigado. ficar convencido. Obrigado. Que eu fui Pode falar, falando, já saiu até com o nome. Já saiu até com o nome a mentoria. Aí ele falou assim, eu falei, então eu tenho uma marca Se Inspira Mulher. Eu pensei de ser mentoria sim. Aí ele falou assim, ó, não, depois você pensa no nome. Eu falei, não, mas eu já pensei no nome. É Destrave Sua Potência. Mentoria sim, Destrave Sua Potência no digital. Aí ele, bom nome. Foi. Meu, enquanto eu olhava aqui o que eu tinha anotado, ele... No mapa mental, né? Meu, Quando a gente A mágica. entrega o mapa não foi nem mental, ela 50 minutos. Na verdade, acho que foi 40, porque os outros 10 a gente ficou conversando. Ficou ajustando ali, estava certo. E daí saiu esse mapa mental. Aí depois disso, claro, os próximos encontros também foram cruciais. Tem muita aula ali para assistir, não consegui assistir nem metade. Isso também acaba que o Elite, ele traz para mim a confirmação de parte do meu conhecimento e me ensina e traz bagagem também para eu aplicar na minha mentoria. Legal. Acho que isso é um ponto, assim, por exemplo, as aulas, eu falo de moda, vou assistir a aula do João Mena, arquétipo e tudo mais, super colabora. Casa muito. Então, assim, ele também traz muito um modelo que você consegue modelar. Isso pra mim foi... Gente, isso aqui não é publi não, tá? Porque senão eles teriam que me pagar. É, verdade. Porque E caro. custa caro a minha E publi. caro. Mas eu acho que isso é muito legal, que a gente consegue modelar e o pessoal mesmo diz, modela, porque... como é que eu faço a apresentação de venda? Toma aqui o modelo. Nessa vida nada se cria, tudo se copia. Na verdade, você se inspira. E depois disso, os encontros que a gente tem e aulas muito assim, direcionadas. Fazer um Magic Zoom, eu fiz uma imersão, né? Que foi uma espécie de um workshop online de um domingo o dia inteiro. Cara, sabe quanto que eu faria isso? Nunca. Nunca, por quê? Porque eu vivia procrastinando, eu tinha um medo. Tudo bem que eu fiquei 1 semana vomitando de ansiedade. Não, mas aí foi como é que foi? Eu fiz um negócio bem feito. Como é que foi parir isso aí também? Porque ela falou assim, eu nunca faria. Aí quando chegou na análise, ela falou assim, tô querendo fazer. Falou, então bom, vamos botar as datas? Colocamos as datas na mesa, isso, essa vai ser as datas. Aí saiu, obrigatoriamente saiu. Só que não foi assim, com uma câmera... né? Não foi uma câmerazinha... Uma produção. No Zoom, não foi. Tipo assim, ela pegou a casa dela, que já falou aqui, é um casarão, então ela botou na sala. Aí ela trocou de look durante, e era câmeras, acho que tinha mais câmeras, né? Tinha 2 câmeras. 2 câmeras, e ela em pé, imersão padrão que a gente faz. Virou Há curso. muitos anos, virou curso. Vamos deixar o link aqui, ó, pra galera comprar o Destrave Sua Influência. Já tá na descrição aí. E aí ela fez um negócio gigantesco. Eu falei, era pra ser só um Magic Zoom. Foi uma... Cara, porque aí vem da intenção, né? Sim. Quando eu planejei o Magic Zoom, eu já pensei assim, é difícil você gravar um curso, não é? Sozinho? Total. Então eu já pensei assim, pra mim o Magic Zoom, eu não tinha... Gente, de verdade, eu falo assim, não é um lançamento. Não é. Eu quero entregar o melhor conteúdo para as pessoas que compraram e isso vai virar um curso para ser vendido. Se sair venda depois disso, né, da mentoria, que era para ser o lançamento, legal. Mas eu me doei ao máximo para entregar um conteúdo de um curso. E daí isso também colaborou muito, o time me ajudou, né, me impulsionou para fazer o Magic Zoom. Eu dei a minha floreada, né? Mulher tem dessas coisas. Uma baita floreada. Uma baita. Passei mal durante meses, né? Não foi nem uma semana, mas aí eu tive umas pessoas que me ajudaram. Eu contratei uns freelancers ali que me apoiaram. Teve página de venda super bacana, atendimento via WhatsApp, grupo de WhatsApp.
A transmissão foi num domingo das 9 da manhã às 5 da tarde. Tudo que a gente fala para não fazer, para não ficar difícil, Eu fiz. para ser a primeira vez, ela fez página top. Foi tudo. Então é para fazer o mais difícil para agora ficar fácil. Eu não consegui fazer 4 stories em Pimba. Porque é fácil. Eu fui fazer Magic Zoom. Entendeu? Tá certo, né? E daí, bom, só para fechar, então, assim, eu acho que o programa trouxe para mim essa organização, sabe? O grande ponto que a gente sempre orienta é pensar no produto estrategicamente. Então, o bom, por exemplo, no Magic Zoom, ou quando a gente diz uma imersão, uma coisa assim, é que a gente consegue tirar o peso da responsabilidade da venda, porque isso vira aula, isso vira uma parte do seu curso. Você meio que, a pessoa já entra ali com o custo meio que abatido do investimento que você teve. Então, assim, porque o grande medo das pessoas no começo é de falhar, mas não é de não vender. É do prejuízo, é de ter que desembolsar, porque se a pessoa já está entrando ali, ela já quer, ela quer melhorar de vida. Ela não quer piorar, ter aquilo digital como custo. Então, quando a gente olha, a gente, lógico, vai analisar o melhor cenário, a melhor estratégia. Então, assim, fala assim, é padrão todo mundo começar com mentoria? Não. Não dá para ser assim. É padrão todo mundo começar com Magic Zoom? Não. Por quê? Porque, assim, nem todo mundo é igual, nem todo mundo tá do mesmo tamanho, né? Nem todo mundo tá no mesmo Magic Zoom na momento. mansão, trocando de look 3 vezes, 2 câmeras. Aí que não é padrão. Aí que não dá mesmo. E não, ó, pra E não teve falar... um podcast ao vivo, tipo uma entrevista. Não, pra florear mais ainda na semana, eu falei assim, bom, o tema da imersão do curso, né, hoje é o Destrave Sua Influência, então muito do que a gente falou aqui hoje, como você constrói, né, e quando fala em influência, as pessoas falam assim, eu não quero ser influenciadora digital, mas na verdade, qualquer pessoa que esteja no digital, ou até mesmo no meio físico, você é um influencer, você está influenciando o tempo todo, então como você usa essa influência que você tem a seu favor, foi isso que eu mostrei. E daí, na semana, eu tive a ideia de trazer uma convidada que ela é influenciadora do negócio dela. Hoje o negócio dela, 90% das vendas acontecem porque ela está no digital produzindo conteúdo em cima do trabalho que ela realiza. Que é uma tendência hoje em dia. Que é uma tendência. Eu falo que a minha promessa até assim, seja influenciador do seu negócio. Legal. Então não é ser influenciadora como eu. Tá perdendo tempo, se não for também, porque é uma boa, viu, gente? As minhas amigas na academia falam assim, mas você recebe todos esses suplementos? Eu falei, recebo. E você paga unha? Não paga unha, não paga cabelo. Nada, tudo no arroba. Isso, tudo no arroba. Vou querer agora um plus aqui do meu... É só lucro líquido, pô. É só lucro custo de nada. Mas foi isso. E a imersão até, assim, pra falar que a gente não investiu absolutamente nada. Acho que a gente investiu R$500 no Facebook para impulsionar uns vídeos que nem rolou. O vídeo não deu nem tempo de indexar, fazer venda, nada. A venda aconteceu totalmente orgânica, a partir da produção de conteúdo, divulgação nos stories e também um trabalho de conversa com esses leads que foram captados na página. Nós tivemos, e a expectativa era super baixa, eu falei assim, se eu conseguir dar a aula ali para 10 pessoas, eu já tô feliz. Porque eu sou assim, eu gosto de jogar baixo, porque se supera eu fico feliz. Sim. Eu falei assim, se tiver 10 pessoas, eu tô feliz. Nós tivemos captação de lead, foram mais de 200, mas aí nós tivemos 61 inscrições, pago. Então, não é aquele lançamento, chamo todo mundo para assistir de graça. Isso. Não, foi pago, ainda no teto máximo, né, do que a gente combinou. Tiveram 61 inscrições, aí nós deixamos gravado, só que no dia todo, não caiu para menos de 40 pessoas assistindo o tempo todo. Legal. Então, legal isso foi demais. muito legal. A gente conseguiu reter a mulherada ali assistindo. Para vender a mentoria. Bacana. E mulherada no final até chorando, de tão transformador que foi o negócio. Que massa, que massa. E aí eu vou entrar numa seara aqui, que é a parte de onde... Quando apareceu a análise para mim, pessoal, o que eu senti? Eu falei assim, a gente sabe, e eu vou falar a verdade aqui, a gente tá aqui para isso. Normalmente, e a gente é estrategista, quando o influenciador, que é só influenciador, ou seja, trabalha vendendo ali a exposição dele na rede social... Que construiu audiência fazendo dança. Que construiu audiência ali. A maioria... Ou só falando de moda, acho que é importante. Eu não construí falando só de moda. Então, mas a gente vai chegar aí. Quando o influenciador é assim, né, tem essa pegada, 99% das vezes, e a gente já tentou, acredite em mim, a gente já tentou influencers com milhões de seguidores, assim, mais de dezenas de milhões, e ainda assim não dava certo, flopava. Todo infoproduto flopava. E quando eu peguei, eu falei, Jaco, a gente vai montar aqui e é isso. Mas eu não tinha a dimensão do que seria até ela começar a falar e dividir. E aí me preocupei,
porque eu tinha que montar um produto para uma influenciadora. Só que ela não é só influenciadora, e eu queria eu queria que você abrisse o que você sentiu quando eu te abri isso depois que deu certo. Porque depois que ela fez ali a imersão, vendeu pra caramba, a mentoria vendeu muito bem e tal, ótimo, perfeito, o resultado veio, show. E aí eu abri assim, eu não ia falar isso pra ela na primeira vez pra deixar ela insegura, né? Que ela já ia ter que vender, tá insegura naturalmente. Eu abri isso depois que deu certo. Eu queria duas coisas, você me falasse o que você sentiu nesse momento, quando eu te disse isso, e por que deu certo com você. Mas antes, assim, o João foi meio polido. Ele não falou assim, eu não sei. Ele falou, rapaz, influência. Quando chegou aquele, rapaz, influência, e agora? O que eu vou fazer aqui? Fica mais com a câmera, porque assim, quando acontecer, você grava, pra depois a gente jogar lá na rede. Eu viraria chacota agora, depois do resultado. Bom, acho que primeiro, eu me senti feliz pra caramba, né? Eu acho que assim, primeiro que eu confio muito, né, no que vocês falam, no que o João fala, achei super legal desde o primeiro momento que a gente começou a trabalhar juntos ali na mentoria. E quando ele me falou isso, tirou um peso mesmo, eu falei assim, poxa, que legal. Mas lá no fundinho, como eu sou uma pessoa que joga a expectativa lá embaixo, eu falei assim, mas será? Pode ter sorte de iniciante, né? Então, acho que primeiro eu fiquei muito feliz, mas eu acho que o que derivou esse resultado diferente é que, como eu vim contando aqui em todo esse podcast, eu construí um negócio no digital que não é a moda, é mais profundo do que isso. Sim. Eu consegui trazer a minha história, a minha verdade, e isso se propaga por dias e dias e se repete. Então, eu trouxe ali uma confiança, um posicionamento muito consistente. Então, claro que hoje eu vendo muito mais fácil para quem está nos stories, né, dia a dia, porque me escuta mais. E quem vai chegando, vê o feed, vê que o conteúdo tem consistência, começa a conhecer. E, de novo, quando entra nessa régua de um relacionamento tete a tete, começa também a ganhar essa credibilidade. Eu sou uma pessoa que respondo todos os directs. Eu não consigo mais responder todo o feed, mas o direct eu respondo todos. Sim. Isso que eu falei, né, de printar alguns depoimentos, tal, porque é prova social. Sim. Gente, isso é valioso, tá? Prova social. A gente não falou, tá quase dando uma aula aqui hoje, né? Não, virou um... Prova social. Então, eu acho que de membros aí, pessoal. o que me torna diferente tem isso no digital, essa verdade que eu trago, o propósito que eu sigo, né, de realmente transformar a vida das pessoas. Mas eu acredito também que os 20 anos de CLT me faz ser muito diferente. Legal. Muito mesmo. Eu acho que até pra gente, né, ir pensando aqui no fechamento, hoje, o que você encara, né, assim, como aquilo que foi o seu maior desafio nisso tudo, assim? Porque eu acredito que as pessoas não começam porque elas colocam um problema muito maior do que o que ele é. Mas a gente sabe que existem dificuldades, né? Então, assim, que muitas vezes nos paralisam, que nos deixam agoniados, e a gente muitas vezes não segue com isso, né? Porque, assim, a gente valoriza muito quem tem sucesso, mas a maioria das vezes as pessoas não dão nem o primeiro passo, né? Então, o que você entende, assim, qual foi o seu maior desafio? O que foi aquilo que você teve que vencer mesmo? Lá no fundo. Né? Para chegar aqui hoje e poder estar colhendo tudo isso aí que você está colhendo hoje. Parece clichê, né? Mas medo. Acredito em vocês que as pessoas não conseguem ter a leitura que eu tenho medo e insegurança, tá? Eu tive que vencer a minha insegurança, e isso não só no digital, na minha carreira profissional. Como eu disse, eu venho de uma família pobre. Quando eu cheguei numa multinacional que eu não sabia inglês, o meu escudo era o meu conhecimento. Então, assim, todo mundo lá para mim era de Harvard. Todo mundo fala 3 idiomas e eu só com o meu português e com o meu baita conhecimento, porque eu estudei, porque eu me profissionalizei ali. Mas eu tinha uma insegurança dentro de mim, né? Eu costumo dizer que, assim, eu sou uma pessoa muito positiva. Sabe aquela ideia de você colocar, assim, quem eu quero ser? Eu ensino muito isso para as minhas mentoradas. Quem você quer ser lá na frente? Vista-se para aquilo que você quer ser, para o cargo que você quer ter. E você se empodera disso e vai sendo guiada. É como se você materializasse um sonho daquele seu estereótipo, daquela pessoa que você quer ser. Então, eu sempre me vesti disso, mas dentro de mim eu tive que vencer a insegurança e o medo. E o que é esse medo? O medo de não dar certo, o medo de não ser capaz, o medo de olhar e falar assim, poxa, mas eu fui a menina que cresci na favela, eu sou pobre.
quando que imaginaria, né? No próprio CLT, quando eu contei uma vez para uma executiva lá, nós viajamos juntas, e eu falei para ela, meu pai é pedreiro aposentado, minha mãe é analfabeta, né? E eu me orgulho muito de falar isso porque são minhas maiores referências. E ela falou assim, quem te olha, acho que você é filha de doutor. Legal. Não imagina. Mas por quê? Primeiro que eu fui me relacionando com pessoas em que você vai se espelhando, uma coisa muito importante é a gente ter espelhos, né? E na minha visão, desde pequena, quando eu comecei a me entender que, depois que a gente passa da fase quero ser professora, quero ser uma grande executiva. Para ser uma grande executiva, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que me vestir bem, eu tenho que andar no salto alto, eu tenho que estar arrumado, eu tenho que passar uma boa imagem. Então eu fui fazer faculdade, o que eu ganhava só dava para pagar a faculdade, fiz faculdade, depois fiz pós-graduação, só o inglês que nunca entrou na minha cabeça, mas mesmo assim isso não me paralisou. Então eu acho que os meus pais me trouxeram muito essa força e essa coragem, porque eles são minhas referências, né, da onde eles vieram, para onde eles chegaram, e a honestidade, a persistência, o querer algo maior, e dentro de mim o meu maior desafio foi vencer esse medo e essa insegurança. As pessoas falam assim sobre a crítica, né? Eu precisei vencer a crítica. Toda vez eu paro para pensar assim, eu precisei vencer a crítica mesmo? Houve críticas? Houveram, com certeza houveram. Mas uma coisa que eu sempre coloquei e eu coloco até hoje, paga as minhas contas, essa pessoa vai estar comigo lá na frente, essa pessoa faz parte da minha vida hoje? Não faz. E eu fui desbravando, sabe? Eu parei para refletir já muito sobre isso. Então, eu vejo muito como uma forma de, tipo, eu fui desbravando um mar e quando você aprende, de novo eu trago isso para que as pessoas reflitam. Quando você aprende a olhar a sua jornada, a cada etapa que você chega, que bate aquele medo, aquela insegurança, que é o que eu senti muitas vezes, olha para trás. Aí você resgata de novo aquela sua historinha. Aí você sabe, peraí, eu tava aqui, eu cheguei aqui, agora eu tô aqui, aí eu caí. Mas peraí, eu vou me levantar. Bora lá. É respirar e escolher continuar. Total. Então, o que eu tive que desbravar e vencer, e até hoje eu venço, é esse medo. O medo de acordar e achar assim, sair do CLT e agora, vai dar certo? Amanhã eu vou ter salário? Vai cair dinheiro? E daí, uma coisa que eu aprendi na minha vida, só depende de mim. Ninguém vai trazer, ninguém vai me entregar. Se eu não arregaçar as mangas, minha mãe me ensinou isso, se você não arregaçar as mangas e não for atrás, não vai acontecer. Não, maravilha. Jaque, muito obrigado por esse momento aqui, né, esse papo. Tem, assim, as pessoas que vêm aqui no Elite Talk são pessoas que a gente escolhe a dedo, né, pelo resultado, pela história, né, então são pessoas que começaram, porque assim, muita gente começa, né, só que as pessoas muitas vezes param nesse medo. Então, às vezes, a gente no dia a dia, quantas pessoas a gente tem que fazer uma call que era para ser algo estratégico, uma call motivacional. Terapêutico. Porque a pessoa tem tudo na mão e não vai. Né? Tem um programa onde as pessoas estão ali, estão tendo resultado. Né? Eu assisti um filme ontem. Né? Pô, eu sou péssimo com o nome, velho. É um imigrante. Que ele entrou para os Estados Unidos, família pobre, e ele queria ser astronauta, acho que é a milhões de quilômetros, alguma coisa assim o nome do filme. E ele falava assim, olha, o que essas pessoas que estão ali dentro têm que você não tem? Elas têm as mesmas condições e elas têm as mesmas... Se você não tem a capacidade que elas têm, tudo bem, é isso aí que você vai correr atrás. Então, e aí é o que as pessoas chegam aqui para buscar essa capacidade estratégica, esse conteúdo, essa verdade, essa essência. O profissional, a pessoa, ela muitas vezes estudou para ser um médico, né? Vai falar para mim que o digital é mais difícil do que passar 10 anos estudando para operar alguém? Sim. Cara, não é. Né? Então, é esse medo que paralisa as pessoas. Né? E aqui a gente traz essa voz para inspirar, para incentivar a galera, para mostrar que é possível. Então, muito obrigado. Né? Tenho certeza, assim, que a gente, com essas histórias, a gente cada vez mostra que a gente constrói aqui algo a longo prazo. São pessoas de verdade, né, que estão buscando aqui muito mais do que dinheiro, né? Estão buscando aqui construir essa questão de propósito aí que a gente mencionou. E já que como esse foi um episódio emocionante, queria pedir para você deixar um recado, então, para as mulheres que estão te vendo, que são essas pessoas que você busca inspirar todo dia. Né? Essa mensagem final já foi maravilhosa, mas eu acho que ainda... Uma frase, né? Como que você encerraria esse podcast
O tempo é seu. Obrigado mais uma vez pelo tempo. Obrigado por ter, né, aberto tudo aqui pra gente, falado um pouco da sua vida, da sua história, e encerra com um direcionamento, uma frase, o que você quiser. Sim. Não pode ser com a frase "se inspira a mulher", essa vai ser a última, tá? Depois que eu colocar aqui. Bom, eu acredito muito no empoderar-se da sua história, tá? Todos nós temos uma história. Nós nascemos, nós crescemos, dificuldades passamos, conquistamos muitas coisas. Então, primeiro de tudo, agarre-se à sua história. Olhe para ela como uma jornada mesmo de superação, por menor que seja. Nada é impossível, parece clichê falar isso, mas assim, o impossível é você quem faz daquilo impossível, né? Dentro do que você quer, do que você sonha, do que você almeja. Não basta somente sonhar. É necessário você realmente buscar, tomar as rédeas aí do que você acredita, do que você deseja. Não use como referência o hoje para traçar o seu amanhã. Eu costumo dizer muito que as minhas referências lá de raízes, né, o que eu fui, onde eu nasci, não foram referências para eu acreditar que era aquilo que eu merecia. A gente tem que ter o senso do merecimento. Coloque para você o que você merece, que é maior, e você vai receber. Quando a gente tem consciência disso, o universo manda, tá? Muita fé, eu acredito muito nisso. O tempo todo, Deus tem nos guiado, Deus nos traz sinais, e quando assim faltar a sua fé, olhe para o céu e fala: Deus, estou aqui, me escuta, sabe? Me usa de instrumento. Porque o mais importante hoje, né, quando a gente vai para o digital, qualquer coisa que a gente venha fazer, nós somos instrumentos para algo. Seja para manter essa empresa rodando, seja para ajudar pessoas, transformar pessoas, encorajar pessoas. E isso só é feito a partir do momento que você tem a sua verdade, como você disse. Você se empodera da sua história e você se abre para o compartilhar. E nesse compartilhar, você dá de graça, sim, mas depois você vai receber. Quando você faz a diferença na vida do outro, você também está fazendo a diferença na sua vida. Pode acreditar? E diante de tudo isso, se inspira, mulher, né? Deixo aqui as minhas redes sociais, jaquemota.blog, meu YouTube, que eu estou iniciando após procrastinar por muito tempo, tá aí, né? Mesmo eu contando aqui toda essa história que eu fiz e aconteci, como o Pedro disse, não foi da noite pro dia, agora que eu estou iniciando um canal, espero seguir adiante, é o canal Se Inspira Mulher, e eu espero, em outras oportunidades, poder compartilhar muitas outras coisas que eu fiz, porque o meu intuito e principal propósito é inspirar. E a gente só inspira se a gente se empodera da nossa história. Maravilha. Pessoal, então, para você que está em casa, não deixa de seguir aqui, né, o nosso canal do Elite Talks. Está aparecendo aqui, clica em algum lugar, a gente ainda não sabe onde fica aqui, né? E se você quer saber um pouco mais do Elite, né, conhecer um pouco mais, vai aparecer um vídeo aqui logo depois desse para você. Assiste lá, é uma história incrível do Mac, criador aqui do Elite, né, contando um pouquinho da história dele, o porquê tudo isso aconteceu, de onde veio a necessidade, né, do Elite nascer, para a gente dar voz, né, e trazer esses grandes pessoas que vêm aqui todos os dias, né, cada vez mais no Elite, chegando mais pessoas. Hoje é um dos maiores programas de acompanhamento do mercado. Então, se você quer saber um pouquinho mais, clica nesse vídeo e eu vejo você no próximo episódio. Abraço.